Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola, um dos últimos desse ano, hein? Se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, não tem problema que tá terminando, fica pro ano que vem já com a gente. No vídeo de hoje, a gente vai escalar nosso time de bons e baratos, valorização e tiro curto pra 38ª rodada, última rodada do Cartola. Simbora lá para as escalações, então? Mas antes de ir para a escalação, pessoal, fazer um convitezinho para vocês aqui, ó, do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, sitezinho de ligas apostadas, né, ligas de tiro curto, que eu criei esse ano aí, né, já tem 4 inscritos aqui para a 38ª rodada, é só você vir aqui se inscrever, né, colocar o seu time, tem várias maneiras de pagamento, é super fácil. Na 30ª rodada aí, foi rodada rápida, né, tiveram 19 inscritos, a premiação foi de R$171, e quem quiser aí se inscrever aí, ó, aproveitar que é a última rodada, do Cartola, é só vir aqui no site, ó, ligasdomané.com.br, é bem fácil, bem intuitivo. Se quiser saber como funciona mais o site, é só clicar aqui no card, eu fiz um videozinho explicando como funciona, tá? Super fácil, certo? Inclusive a liga anual do Mané vai ser por esse site aqui ano que vem, pelo nosso site, tá certo, pessoal? Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação do time de valorização do canal, o Mané Cartola, né? Fez 40.87, abaixo da média dos cartoleiros, mas isso não importa muito pra gente, é um time de valorização que a gente busca é valorizar, ganhar cartoletas. Só que foi uma das piores rodadas pra gente, né, desde o início. A gente estava entre os 240 times mais ricos do Cartola, provavelmente perdemos algumas posições, vamos dar uma olhadinha. Valorizamos apenas 5.49 cartoletas. Muitos jogadores não jogaram, como o Patrick. Enfim, teve vários problemas aí, foi uma rodada bem complicada. Inclusive, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que eu nem olhei ainda, né? O ranking nacional, ver se a gente perdeu muitas posições aí no nacional, né, por patrimônio. Vamos botar aqui para filtrar por patrimônio. A rodada foi ruim para todo mundo, não perdemos tantas posições assim, né? Fomos para a posição 258 no nacional, né? Que ainda é uma posição bem privilegiada no universo de mais de 9 milhões aí de cartoleiros, né? A gente estava na 232, se eu não me engano. Perdemos algumas posições, mas realmente foi uma rodada bem difícil para todo mundo, né? Cartola não tem gente. Enquanto não botar banco de reservas, vai ficar muito complicado ficar escalando. Pô, além de você ter que acertar na sua escalação, você ainda tem que ficar rezando pros caras jogar, porque aparece como provável, chega em cima da hora, é sacado. Ah, complicado, tem que ter banco de reserva, né? Pelo amor de Deus. Vamos vender o time aí, né? E vamos escalar nosso time de valorização aí pra 38ª rodada, pra última rodada do Cartola. Vamos lá, gente, então pro nosso time de valorização, né? O último time de valorização do ano aí. Como vai ser uma rodada bem complicada, né? Eu acho que a última rodada sempre reserva várias surpresas, né? Geralmente são rodadas um pouco malucas, os resultados meio inesperados, muitos gols às vezes, tá? Então o que eu fiz? Eu apostei em jogadores mais baratos, com maior facilidade, né, de valorização. A maioria deles aqui está bem desvalorizado, os que não estão é porque desvalorizaram na penúltima rodada, ficaram suspensos ou não jogaram e estão retornando agora, certo? A gente vai ver aí um por um agora, ok? Vamos agora no nosso olheiro FC aqui, nosso querido olheiro FC. Certo? Para ano que vem, sugiro quem gosta aí de estatísticas, de dados aí, ó, para ir lá e assinar o Olheiro FC, porque é uma baita de uma ferramenta pro Cartola, ajuda bastante. Vamos lá, goleiros mínimos para valorização, tá? Vamos ordenar por valor mínimo para valorização. O goleiro mais valorizado para a rodada é o Tadeu, tá? O Tadeu tá precisando fazer menos 3.9 para começar a valorizar, é muita coisa, gente. Tem uma média de 5.73 em casa, vai enfrentar o Grêmio, equipe reserva do Grêmio, certo? Então acredito que o Tadeu tem grande chance aí de ir bem, né? Ainda mais por ser um goleiro que faz um grande número de defesas difíceis. Não, o Tadeu deu uma negativada aqui contra o Bahia, mas acredito que nesse jogo contra o Grêmio, contra o time reserva do Grêmio, tem tudo para ir bem, certo? O Grêmio não cede muito ponto para goleiro, é verdade, 0.48, mas essas pontuações aqui dos últimos 5 jogos praticamente diz respeito ao time titular. E realmente o Grêmio com o time titular fora de casa é um time realmente difícil de ser batido, é um time indigesto, um visitante chato. Só que o time reserva do Grêmio, né, pelo histórico aí do Campeonato Brasileiro, quando o Renato utilizou esse time reserva, geralmente não foi bem, tá? Então o Tadeu aí tem tudo para valorizar e valorizar bastante. Se manter esse jeitão, vai dar uma mitada. Vamos lá para os nossos zagueiros, certo? O zagueiro mais desvalorizado para a rodada é o Vitor Cuesta. Tá precisando fazer menos 3.8, isso é muita coisa, gente. Vitor Cuesta tem uma média de 6.11 jogando dentro de casa. Tá certo que ele anda oscilando bastante, mas se ele fizer qualquer pontuação baixinha, vai ser o suficiente para valorizar, tá? O Galo cede média de 3.27 jogando fora de casa. Acredito que tem tudo pro Cuesta bem, já que a pontuação cedida pelo Galo e a média dele em casa é bem superior ao que ele precisa para começar a valorizar. Acredito que o Cuesta é uma boa para valorização, uma das melhores.
O nosso segundo zagueiro vai ser o Douglas, certo? O Douglas não tem uma média boa fora? Não, não tem, 0,63, certo? Mas precisa fazer menos 2,7 para começar a valorizar e custa 2,15, certo? Cartoletas bem baratinho, então quer dizer que se ele pontuar, qualquer ponto que ele fizer, vai valorizar e valorizar bastante, certo? Se a gente perceber aqui fora de casa, vira e volta, o Douglas consegue uma boa pontuação. Vai enfrentar a equipe do Vasco, que dentro de São Januário realmente é uma equipe que joga de maneira ofensiva, né, incomoda bastante seus adversários, mas série média 2,25 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos jogando em casa. Ou seja, a média, apesar de ser baixa do Douglas, né, é maior do que ele precisa para valorizar, assim como a média cedida pelo Vasco também é maior do que ele precisa valorizar. Ele está bem desvalorizado e ele tem um preço bem baixo, então, ou seja, qualquer pontuação que ele fizer vai valorizar e vai valorizar bastante. Vamos lá então para os nossos laterais. Para a nossa valorização, laterais para valorização, também estou seguindo o mesmo raciocínio, que vai ser uma rodada um pouco imprevisível, então estou botando jogadores baratos, bem desvalorizados. O Euler custa 3,20, precisa fazer menos 0,6, não tem uma média boa dentro de casa? Não tem, a média dele é 1,28, certo? Negativo nos últimos 2 jogos, mas se por um acaso aí der uma sorte aí de manter o SG contra o São Paulo, que não está fora da realidade, São Paulo tem uma certa dificuldade de fazer gols fora de casa, pode valorizar e valorizar bem, ainda mais se levar em consideração o São Paulo série média 4,58 para laterais adversários, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, né? O Euler também é uma boa pedida para valorização. Vou botar o Diogo Barbosa para valorização também, apesar de ter um preço um pouquinho mais elevado. Diogo Barbosa precisa fazer menos 0,6 para começar a valorizar. Tem uma média razoável fora de casa, 3,89. Vai enfrentar o Cruzeiro, que precisa desesperadamente da vitória, né? Ainda vai ter que torcer para resultados do Ceará para se livrar do rebaixamento. E de repente aí, o Diogo Barbosa pode se favorecer disso em termos de roubada de bola. Diogo Barbosa fora de casa dificilmente negativa, certo? Não anda pontuando muito alto, não, mas é o suficiente para começar a valorizar, já que o Cruzeiro cede em média 3,51 para laterais no geral nos últimos 5 jogos, né? A média cedida é maior do que ele precisa para começar a valorizar, assim como a média dele. Então tem tudo aí para o Diogo Barbosa valorizar também. Se o Palmeiras segurar o Cruzeiro, né, que não é tão difícil, tudo bem que o Cruzeiro vai buscar muito essa vitória, né? É o jogo mais importante do ano do Cruzeiro, mas o Cruzeiro não vem fazendo gols dentro de casa. Nos últimos 3 jogos não marcou gols. E por um acaso o Diogo Barbosa conseguir aí, o Palmeiras conseguir manter o SG, tem tudo para valorizar e valorizar bastante, tá? Então a gente tem que o Tadeu, Diogo Barbosa e o Euler nas laterais, o Vitor Cuesta e o Douglas Chapecoense na zaga. Já no nosso meio de campo aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos meias. Nosso olheiro FC. O meio de campo mais valorizado para a rodada é o Alex Santana. Começa a valorizar a partir de menos 2,1, é muita coisa também, tá? Tem uma média de 3,79 jogando em casa. Vai enfrentar um Ceará e vai estar de olho no jogo do Cruzeiro, mas também precisa pontuar, certo? Então o Ceará talvez não fique atrás, talvez ele fique atrás até um certo momento. Por exemplo, se o Cruzeiro fizer um gol lá no Palmeiras, ele vai ter que ser para frente, né? Então acho que vai ser um jogo aqui bem pegado. Os 2 jogos mais importantes da rodada, né? Tem outros jogos também, tem uma certa importância. Puta de segundo e terceiro lugar ali entre o Palmeiras, né, e o Santos, né? Então talvez o jogo do Flamengo realmente do Santos seja bem importante, o melhor jogo da rodada, né, em termos técnicos. Mas eu acho que os 2 jogos aí para o bicho pegar mesmo, os 2 jogos mais pegados da rodada vai ser Botafogo e Ceará e Cruzeiro e Palmeiras, tá? Porque vai estar em voga aí um rebaixamento e o Cruzeiro nunca foi rebaixado na história dele, certo? O Alex Santana dentro de casa vira e volta, faz uma boa pontuação, mas é um jogador muito atrelado aí à assistência a gols. Mas é um jogador que chuta muito média e longa distância, tá? Bate algumas bolas paradas, então talvez dê certo. Ceará série em média 2,47 para meio campista adversário, isso é bom, né? Porque geralmente pontos cedidos para meia não ultrapassam 4, 5 pontos. Então é uma pontuação razoável. Acho que tem tudo aí para o Alex Santana ir bem na rodada aí. E quem sabe valorizar bem também. Certo? Nosso outro meio de campo vai ser o Bruno Henrique. Tá? Tô apostando no Palmeiras. Porque eu vi um pouquinho de jogo do Palmeiras. Já acredito que os caras queriam derrubar o mano mesmo. Jogaram já diferente contra o Goiás. Tá? O Bruno Henrique foi mal no último jogo? Foi. Mas é um jogador importante o Palmeiras. Não tem uma boa média fora de casa? Não tem. A média dele é 1,17. Mas precisa fazer menos 0,9. Vai enfrentar uma equipe desesperada, de repente isso pode favorecer aí, tá? Uma equipe que vai vir para cima pode favorecer algumas roubadas de bola, certo? Oscila bastante fora de casa, mas quando pontua, consegue pontuar alguma coisa em uns 3, 4, 5 pontos, tá? Só em roubada de bola. Então, de repente, o Bruno Henrique pode ser uma boa. O Cruzeiro não cede muita coisa, cede 1,16, né, para jogadores de meio campo, mas como sempre eu costumo dizer, o que o Cruzeiro cede para jogador de meio campo é mais do que ele precisa para começar a valorizar, assim como a média dele também é maior do que ele precisa para valorizar. Talvez aqui em jogadores de meio campo tá bem difícil para valorização essa rodada, tá? Mas eu vou dar uma arriscada aqui no Bruno Henrique. Eu tô achando que o Palmeiras vai aprontar lá e vai acabar prejudicando bastante o Cruzeiro na última rodada aí. Nosso terceiro e último meio de campo vai ser o Tony Anderson, tá?
Tonian está como meio de campo aqui no Cartola, mas é praticamente o segundo atacante. Vai enfrentar a equipe do Avaí, né? Um dos piores ataques da competição. Tem uma média de 3.55 jogando fora de casa, precisa fazer menos 0.3. Oscila bastante, porque é um jogador, né, que precisa do gol e da assistência para pontuar bem. Mas como vai enfrentar o Avaí, as possibilidades dele fazer gol da assistência são grandes, tá? Avaí não cede muito ponto para jogador no meio campo, não cede, em média 1.27. Mas como eu sempre falo, mais do que ele precisa para começar a valorizar, e a média dele é maior do que ele precisa para valorizar também, tá? Então tem tudo aí pro Tonian isso também ir bem e valorizar bastante, tá? Nosso ataque aqui a gente tá indo com o Igor Cássio, Marcos Paulo e Paulo Guerreiro. Vamos dar uma olhadinha aqui na valorização, quanto que esses nossos jogadores precisam. Ó, esses daqui são os jogadores mais desvalorizados, tá? O Ribamar é o mais desvalorizado, o segundo mais desvalorizado é o Igor Cássio, certo? Precisa fazer menos 0.7, tá bem baratinho, custa 1.40. Se o Igor fizer um gol contra o Ceará, vai valorizar e valorizar muito. A média dele em casa é 2.68, certo? Negativo na 32ª, tá? Não faz boas pontuações, precisa do gol para pontuar bem, mas de repente pode dar certo, né? Afinal de contas o Ceará vai estar um time que vai estar meio abalado aí, vai ter que procurar a vitória de qualquer jeito, pode se expor demais, tá? Ainda mais se levar em consideração o Ceará série média 5.22 para atacantes adversários, pode ser que o Igor Cássio nos traga boas cartoletas aí pro time de valorização. Certo? O terceiro atacante mais valorizado é o Marcos Paulo. Vai ter um confronto meio complicado contra o Corinthians, porque o Corinthians melhorou muito defensivamente dentro de casa. Tá? Marcos Paulo tem uma média de 3.64, mas precisa fazer 0.4 e realmente tem uma regularidade tremenda fora de casa. Tá? Mesmo não fazendo gol nem dando assistência, ainda pontua alguma coisinha, que vai ser o suficiente para dar algumas cartoletas aí, alguns centavos de cartoletas, né? O Corinthians tem em média 3.12 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos. Mas como não está muito fácil também para valorização, prefiro apostar num jogador mais barato, custando 4.8, do que um jogador mais caro que precise mais pontos para começar a valorizar, tá? Nosso terceiro e último atacante vai ser o Paulo Guerreiro, certo? O Guerreiro precisa fazer 0.7 para começar a valorizar. Vai ter um confronto meio complicado aí contra o Galo, mas o Galo sempre sofre alguns gols fora de casa. Se a gente vier aqui no confronto aqui, ó, Internacional e Atlético Mineiro, a gente vai perceber aqui, ó, que nos últimos jogos aqui, ó, tirando o Cruzeiro, que foi um clássico 0x0, nos demais jogos o Galo sofreu gols em todos os jogos, tá? E o Internacional nos últimos 4 jogos andou fazendo gols dentro de casa. Então, de repente, aí, o Guerreiro tem tudo para ir bem. O Guerreiro tá com uma média de 6.85, né? Fez gols aí nos últimos jogos dentro de casa, 2 gols contra o Fortaleza e 1 gol contra o Goiás, né? Aliás, nos últimos 4 jogos que jogou, o Guerreiro fez 3 gols. De repente, ele pode marcar novamente aí contra o Galo. O Atlético Mineiro série média 2.32 para atacantes adversários. E o Guerreiro, pelo preço aí e pelo que precisa para valorizar, vai precisar de gol realmente para valorizar e valorizar bem, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em treinador. Quais são os treinadores mais desvalorizados? Realmente o treinador mais desvalorizado para a rodada é o Jorge Sampaoli, mas vai enfrentar o Flamengo, fica complicado, né? Apostar nele nesse sentido. O Flamengo geralmente é um time muito ofensivo, faz muitos gols tanto dentro quanto fora de casa. Eu acredito aqui, ó, que apesar de ser um confronto um pouco complicado, já que a gente viu aqui, ó, o Galo costuma fazer gols fora de casa. Nos últimos 6 jogos aí fez gol em 4 oportunidades, né? E o Internacional não tá tão bem assim defensivamente, certo? Mas acredita aí que dos treinadores a melhor opção realmente é o Zé Ricardo. Precisa fazer 0.9 para começar a valorizar. Tem uma média de 2.7 jogando em casa. Não é uma média boa. E o Atlético Mineiro série em média 3.99, né? Não anda cedendo tantos bons pontos assim, né? Para treinadores adversários. Mas se você prestar atenção aqui, ó, se o Internacional por acaso sair com o SG, conseguir essa proeza, porque o Inter anda tomando muito gol aí dentro de casa, de repente dá certo aí, o Zé Ricardo pode valorizar bem. Porque para treinador, para valorização para essa rodada tá difícil, tá? O mais valorizado vai ter o confronto mais complicado. O Adilson vai pegar o Palmeiras aí, precisando ganhar por rebaixamento, vai ser difícil também. O Argel nem se fala contra o Botafogo, né? Então tá bem complicado de valorização pro treinador, certo? Então eu vou optar pelo Zé Ricardo aí. Eu acho que de todos os confrontos, de repente, vai ser o menos pegado aí, porque Inter e Atlético Mineiro já alcançaram seus objetivos dentro da competição. Tá certo? Então fechamos o nosso time de valorização do canal. Um time bem acessível, como eu falei, a minha estratégia aí foi colocar jogadores mais baratos, né? Para tentar realmente uma valorização mais bruta, mais sólida aí. Sei que vai ser difícil a gente chegar nas 500 cartoletas, ficamos bem próximos, mas acredito que a gente deve fechar aí acima de 490 cartoletas, né? Nosso objetivo inicial no início do ano era 500 cartoletas, mas ficou bem próximo disso. E a nossa posição está muito boa no Nacional, entre os 250 times mais ricos aí do Cartola, tá? Mas quem sabe a gente pode ganhar algumas posições aí na última rodada. Então custando 94.68 cartoletas, um timezinho bem acessível. É o nosso time de valorização para a 38ª rodada, última rodada do Cartola. Nosso time de bons e baratos do canal, né? Esse do Disma, né? BB, fez 46.17, foi muito mal, né? Foi abaixo da média dos cartoletas, que ficou ali em torno de 48 pontos.
Mas tem algumas explicações aqui, tudo por causa do Cartola que não tem banco de reservas e fica dando informações às vezes inconsistentes, tá? Aqui o Oswaldo a gente deu azar, claro, o Oswaldo se contundiu no início do jogo, saiu, né? Luciano foi mal, tudo bem. Renier deu uma salvada na pontuação, poderia ser pior ainda. Alisson não jogou, tá certo? É complicado, é complicado. Não tem muito o que justificar aqui, certo? Apesar que eu sempre falo, isso aqui é um time de bons baratos, né? Que ele é feito de suporte para seu time principal, para você vir aqui na falta de cartoleta, pegar um jogador, pinçar para botar no seu time principal, para encaixar, né? E nesse aspecto não tô errado, porque aqui ó, o Renier deu uma mitada, Hever foi muito bem, Rafinha foi muito bem dando assistência, então tinha alguns jogadores aqui ó, que Renato foi bem também, não sofreu gols o time, né? Pontuou bem o Renato. Então tinha alguns jogadores aqui que você poderia sim pegar para colocar no seu time, para encaixar, certo? É porque assim ó, eu gosto de fazer time de bons baratos raiz. Não adianta eu fazer um time de bons baratos aqui custando 120, 130, 140 cartoletas e dizer pra vocês, ah, bom e barato. Tem graça, né? Aqui não, aqui no canal é bons e baratos raiz, ó. Custou 99,56 cartoletas, certo? E vira e volta ele dá uma mitada, passa dos 80 pontos, mas tem rodada que não dá. Mas mesmo assim teve 3 jogadores aqui que foram muito bem, que davam pra estar em qualquer time principal. Mas vamos vender aí, vamos pra última rodada. Quem sabe a gente surpreende com esse time de bons e baratos aí. Ah tá, gente, esse aí é nosso time de bons baratos para a 38ª última rodada, certo? Tô focando aí nos confrontos, tá? Focando principalmente aí no confronto do Avaí com o Atlético Paranaense, né? Mesmo o Atlético Paranaense, sinto que o time reserva, o time do Avaí é um time fraco, né? É um time que não consegue vencer, dificilmente faz gols, né? Então tô escalando 3 jogadores do Atlético, inclusive o técnico é do Atlético e o capitão também é do Atlético Paranaense, para ver se dá uma alavancada aí na pontuação, né? Desse time de bons e baratos. Certo? Que como eu sempre falo, a intenção do canal é só para servir de suporte aí para o seu time principal, para você buscar alguns jogadores aqui, tá? Também estou apostando aqui no Guarim e no Marrone, né? Por causa do confronto contra a Chapecoense, que não queira, a Chapecoense também é um dos piores times da competição, uma das defesas mais vazadas, né? E eu acho que o Vasco jogando de casa vai querer se despedir bem perante essa torcida, tá? Também assim como o Léo Senna regular dele, o Michel que anda jogando muito bem dentro de casa, o Goiás vai enfrentar a equipe do Grêmio reserva, que não tem um retrospecto muito bom. O time titular do Grêmio é fora de série. Reserva não tem um retrospecto muito bom nesse campeonato não, tá? Tô dobrando aqui Botafogo, né, e Corinthians. Eu vislumbro aí a possibilidade do SG, né? Ceará tá com muita dificuldade de fazer gols fora de casa, tá? E o Corinthians melhorou defensivamente dentro de casa. Tá certo? Estão custando 110 com 36 cartoletas. Esse é o nosso time de bons baratos para a 38ª rodada. Quem quer saber o motivo da escalação de cada um deles, é só ir no card aqui em cima, tá? Porque a maioria desses jogadores aqui foram citados no vídeo do time principal. Lá eu consigo dar dados, as estatísticas de cada um deles. Certo, pessoal? E por fim, o nosso timezinho de tiro curto aí do canal, és um monstro mané, tá? Fez 84.18, uma boa pontuação, mas para time de tiro curto a gente sabe que não é tão boa assim, né? Time de tiro curto é para fazer 110, 120, 130 pontos, né? Mas até que eu fiquei satisfeito aqui com o desempenho do time do canal, afinal de contas o Alisson não jogou, o Rodrigo Caio não jogou, né? Se tivessem jogado, poderia ter contribuído mais aí pro desempenho do time de tiro curto do canal. Mas tá tudo certo. Vamos vender aí o time de tiro curto. E vamos escalar esse timezinho de tiro curto aqui para a 38ª última rodada. Bora lá, pessoal. E para finalizar então, nossos 3 times aí. Nosso time de tiro curto para a 38ª rodada. Tá, tô priorizando aí a defesa todinha do Atlético Paranaense, né? Afinal de contas vai enfrentar o Avaí dentro da ressacada. O Avaí tem muita dificuldade de fazer gols, tá? E esse time reserva do Atlético Paranaense é chato, já mostrou isso em outras oportunidades. Não tem grande chance aí de sair com o SG. Tô botando aí o Everton no gol. Eu acredito que o Cruzeiro vai ter que vir pra cima, vai ter que exigir muito aí do Everton aí, né? E se o Everton por um acaso conseguir segurar o Cruzeiro, vai me tá bonito. Então como é um tiro curto, tô arriscando bastante botando ele como capitão, tá? Como a defesa toda é do Atlético, tô botando o treinador, né? Porque se ganhar o SG, vai alavancar a pontuação do treinador, né? Tô botando o Eduardo Barros aí do Atlético Paranaense. E no meio aqui eu tô seguindo aqui a lógica, já que eu acho que a rodada vai ser difícil, dos artilheiros do campeonato, tá? E que estão disponíveis. O Bruno Henrique não vai jogar por enquanto, né? Então, artilheiro, vice e terceiro artilheiro. Tirando o Bruno Henrique, os que estão disponíveis, certo? Meio de campo também, os 2 meias que mais fizeram gols na competição até o momento, tá? E o Léo Senna é mais uma questão de segurança aí, porque realmente o Léo Senna anda com uma regularidade muito grande aí nos últimos 5, 6 jogos. Tá certo, gente? Estão custando 137,76 cartoletas. Esse é o nosso timezinho de tiro curto aí, de tudo online aí, para essa última rodada do Cartola. Bom, então é isso, né? Os 3 times do canal aí escalados, certo? O time de valorização, bons baratos de tiro curto, tá? Para a 38ª e última rodada
do Campeonato Brasileiro. Nosso Cartola tá terminando, tá chegando ao fim. Vai ter live domingo a 1 hora da tarde, já que os jogos vão ser tudo às 4, às 16 horas de domingo, né? Todos eles juntos, de maneira simultânea. Certo? Então, quem já é inscrito, deixa aquele like. Quem não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, não vai perder a live no domingo, 1 hora da tarde. No mais, gente, um grande beijo no coração. Até a live de domingo. Vamos que vamos. Fui.